Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica diária dessa sexta-feira. Hoje, o capítulo de número 20 do livro de Jó, os versículos 4 e 5. Mas nós leremos do versículo 1 até o 5. Ok? Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 8, a qual será aplicada agora, permitindo o Senhor, no próximo domingo. Certo? Vamos à leitura bíblica, que nos dizem assim. Esse é o segundo discurso de Zofar. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Até aqui, irmãos, ele está respondendo algo que Jó disse no capítulo 17. No capítulo 17, no versículo, eu não vou achar aqui agora, mas no capítulo 17, Jó, versículo 4, 17, 4. Jó disse que Deus havia fechado a mente deles para não entenderem o que estava acontecendo. E isso deixou o nosso amigo Zofar, esse crente, super crente, extremamente nervoso e zangado com Jó, porque ele se sentiu ofendido. Né? Irmãos, infelizmente, quando nós agimos com o nosso preconceito, quando nós agimos com o nosso achismo, cheio da nossa razão, a chance de errarmos é muito grande. E é o que acontece com Zofar. Zofar, ele despreza a pessoa de Jó. Ele não tem nenhuma empatia pelo que está acontecendo com Jó. Ele não tem nenhum cuidado para falar com Jó. Parece que a amizade dos dois não era tão forte assim. Então ele é ofensivo, ele é agressivo, ele é violento com as palavras acerca de Jó. Jó também não deixa barato, né? Isso está até ajudando o Jó. Não esqueceu o que aconteceu, porque a tragédia foi imensa, mas isso, a gente já falou isso anteriormente, Jó gostava desses debates. Então isso foi até um certo alento para Jó. Mas vamos ao texto, que é o que interessa para nós hoje, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: porventura, Zofar falando com Jó, porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que os homens foram postos sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ele afirma algo aqui que, segundo o entendimento dele, a alegria, né, o júbilo, a alegria, a festa do ímpio era breve, ou seja, logo logo ele seria achado pela tragédia, ele seria achado pelo castigo divino, porque ele vivia em pecado. Então ele sofreria por causa disso. E ele ainda diz que a alegria dos maus, a alegria do hipócrita era breve, era por um momentinho só. Tinha uma alegria, mas logo já ia ser achado pelo mal, ia ser achado pela vingança, enfim. O comentarista parte daqui. O nosso comentarista nos dá a seguinte pergunta para nós pensarmos. O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? É para pensar. Irmãos, todo estudo que fazemos é para pensar. Não é para nós pegarmos o que está aqui na revista, no livro que a gente lê também, e pegar isso e engolir como se fôssemos bebês recebendo papinha da mão de nossa mãe, da mão de nosso pai. Não é assim. É para meditarmos. É para que a gente pense sobre o assunto, discute sobre o assunto, para aprendermos. Certo? Então o comentarista nos faz essa provocação. É assim? É desse jeito? E a gente, pelo que nós já estamos estudando até aqui,
Nós já sabemos que não é assim. Assim como o sol nasce para todos, assim como a chuva vem sobre os bons e sobre os maus, e julgando que existe bons, assim também é o dia mau, o dia ruim, está aí para todo mundo. As doenças, está aí para todo mundo. Todos, independente de qual seja o seu caráter, independente de qual seja a sua fé, a sua religiosidade, independente disso, está aí para todo mundo. Paulo escrevendo aos Romanos, nós estamos usando bastante o livro aos Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 20, nós leremos até o versículo 27, que nos dizem assim, observe bem o que Paulo afirma aqui. Versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmãos, aqui está colocado bem claro, Paulo coloca de uma forma bem nítida, para não ter conversa fiada. A única diferença entre os santos, santo não é quem não peca, santo é quem foi santificado, justificado por Jesus Cristo. Qual a diferença entre o crente, entre o salvo em Cristo e o que não é salvo em Cristo? O salvo em Cristo não tem prazer no pecado. O pecado na vida do salvo em Cristo é um acidente de percurso. É um tropeço. Ele não procura aquilo. Ele não procura aquele erro. Diferente daquele que não é salvo em Cristo. Ele vive em pecado. É um abismo que chama outro abismo. Esse pecado que ele vive, nisso ele tem prazer. Ele tem prazer no fumo, ele tem prazer na bebida, ele tem prazer na mentira, ele tem prazer em falar mal da vida dos outros, ele tem prazer nisso. Isso dá prazer. E ele sente prazer. O salvo em Cristo não tem isso. Percebe que eu estou falando salvo em Cristo, não estou falando o assembleano, não estou falando o batista, não estou falando o religioso, eu estou falando o salvo em Cristo, que está além disso. Mas vamos seguir aqui. Então Paulo deixa bem claro nesse texto que a única diferença entre as criaturas, porque Paulo diz o seguinte, que a criatura, ou seja, aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que não foi feito ainda filho de Deus, mas ele anseia por isso, mesmo sem saber, ele deseja isso, a sua alma deseja isso, ele aguarda esse momento, ele geme com dores de parto por esse momento. Aí Paulo diz o seguinte, e não só ela, versículo 23, e não só ela, ou seja, essa criatura, esses homens que não, esses seres humanos que não ainda se encontraram com o Senhor Jesus, não só eles, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, olha isso, que temos o contato com o Espírito Santo, que temos o Espírito em nossas vidas, mesmo nós, também gememos em nós mesmos. A diferença é essa.
Nós não gememos para os outros ouvirem, nós não gememos no Facebook, nós não gememos no WhatsApp, nós não gememos no meio da plateia, nós não gememos no palco para ser visto pelos outros e assim ser consolado. Nós gememos para o Espírito Santo, com Ele, que é a nossa conversa. E aí Paulo diz que também gememos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque aí ele fala da esperança que fomos salvos, e ele diz o seguinte, que é o que nos importa aqui. Mas, o versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa aqui é a diferença, irmãos. É a única coisa que nos faz diferente das outras criaturas. É ter a comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas, porque é Ele quem ajuda a nossa oração a chegar no céu. É Ele quem ajuda a nossa petição, que nos ajuda a pedir direito, a falar direito com Deus. E quando nós não conseguimos falar, Ele pega o nosso gemido, as nossas lágrimas, transforma isso em oração e apresenta diante de Deus. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a diferença. Mas sofrer, mas ter dias ruins, tanto ímpios como justos, tanto bons quanto maus, todos nós, seres humanos, estamos debaixo do mesmo sol, em cima da mesma terra, e passamos pelas mesmas privações. Mas que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Meu querido, tenha um bom dia. Que esta sexta seja um dia de júbilo e de alegria para você e para sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem em paz. Deus te abençoe.